Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. Dirigente na Argentina, volante da Europa e mais. Bernabéu pode estar voltando antes do tempo previsto. Vamos falar sobre tudo isso na sequência, depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Sem mais demora, bora falar de Inter. Quero começar esse conteúdo, pessoal, falando sobre uma informação que foi trazida pelo próprio Internacional na tarde desta quarta-feira. Não que a gente já não tivesse acesso a parte dessa informação, mas o Inter tratou de completá-la. E eu explico. Vocês já sabem, ou pelo menos quem está acompanhando com mais frequência o noticiário do Inter, que o D'Alessandro estava na Argentina, participando de um evento de mercado de transferências, representando o Internacional, inclusive foi palestrante em um dos painéis desse evento. Porém, o Inter divulgou uma foto nesta quarta-feira onde mais pessoas do Inter acompanham o D'Alessandro nessa jornada na Argentina, além do ex-jogador, o André Mazzucco, diretor executivo que estava aqui no domingo, ou seja, viajou no início da semana para a Argentina, se juntou ao D'Alessandro, assim como o Ricardo Sobrinho, que é gerente de mercado, comanda o CAPA, que é o Centro de Análise e Prospecção de Atletas do Internacional. Os três participaram desse evento representando o Internacional. É claro que há expectativa de que alguma coisa além foi feita na Argentina. Algum jogador, quem sabe, algum reforço. O Inter olha assim com carinho para o mercado sul-americano, principalmente para o argentino. Lembram que o Inter tentou, por exemplo, o Irala, jogador do São Lourenço, que uma curiosidade aleatória, está tirando férias no Rio de Janeiro. Depois do fim da temporada argentina, está em férias no Brasil. Mas o Inter já sondou nomes do mercado argentino. Kevin Gutierrez, volante do Defensa e Justiça, também já procurado pelo Internacional. Então fiquemos de olho, porque essa viagem para a Argentina pode ter algo a mais do que apenas esse evento, onde os três participaram representando o Internacional. Ricardo Sobrinho, que é um cara que geralmente viaja quando tem algum negócio para ser finalizado, ou algum negócio que o Inter está tentando. Eu lembro aqui no ano passado, quando o Inter fez alguns movimentos e esses dirigentes estavam fora do país. Eu lembro aqui da situação Borré, eu lembro aqui lá atrás da situação Valência, onde pessoas do Inter estiveram negociando em loco para depois o presidente se apresentar e fechar o negócio. Então, são várias etapas de processo de contratações e esses dirigentes são importantes. Além desses que eu citei, o Arthur D'Alegrave é um cara que trabalha muito nos bastidores. Ele faz parte do departamento de futebol, fica com a parte jurídica, então cuida todas essas questões de contratos, tudo passa por ele. Então é um cara que também viaja, geralmente, quando algum negócio vai ser finalizado. Não foi o caso agora na Argentina, mas três dirigentes do Inter, em um país vizinho, participando de um evento de mercado, chama assim a atenção e é algo relevante para a gente falar aqui no canal. E seguindo nesta pegada, o Inter busca um substituto para Fernando. Também não é novidade. Tem o nome do William Arão, tem o nome do Kaique, alguns nomes que foram citados. Eu vi o Colar, parceiro aqui também do YouTube, trazendo o nome do Thiago Mendes, também está livre no mercado. Seria uma opção também ao Internacional, ex-jogador do São Paulo, jogou também no futebol francês, um jogador interessante. Mas, ao que tudo indica, não tem negociação ainda por este nome. Mas eu trago aqui um volante que está voltando ao Internacional e que vai ser, pelo menos, observado pelo técnico Roger Machado. E isso é informação que eu trago aqui até de forma exclusiva no canal. Matheus Dias vai se reapresentar ao Inter. Ele estava emprestado ao Nacional da Ilha da Madeira, time de Portugal, ficou um ano por lá, foi emprestado na metade de 2024, não estava sendo aproveitado pelo Kudê, foi liberado por empréstimo e agora está voltando. O time de Portugal não vai comprar o jogador, tinha um passe fixado em contrato, não vai exercer a opção de compra
e o Inter vai ter o jogador de volta a partir do dia 1º de julho. O jogador já retornou ao Brasil, está treinando nesse tempo de férias e vai se reapresentar no dia 1º de julho. Será avaliado pela comissão técnica. Faço aqui uma ressalva e trago também uma informação complementar bastante importante. O Matheus Dias, ele sai do Inter como segundo volante. Ele foi formado na base do Inter como um segundo volante e com o Kudê ele chegou a ser utilizado até como meia-direita, como meia pelo lado direito. Claro que o Kudê foi bastante criticado nessa época, escalando o guri fora de posição. Muita gente criticou o técnico argentino naquela oportunidade. Pois bem, Matheus Dias na Europa, ele chegou a jogar como primeiro volante, posição que o Inter está buscando agora, e antes que me xinguem, não estou sugerindo que o Matheus Dias é o novo Fernando, ou que é o substituto do Fernando. Mas sim, o Inter tem uma carência nessa função e vai observar esse jogador que está voltando. Mas além de primeiro volante, o Matheus Dias fez até função de zagueiro. Ele jogou em linha de 3 zagueiros como zagueiro central, sendo esse cara mais da sobra. Então, foi ou se tornou um jogador mais defensivo nessa passada pelo futebol europeu, pelo futebol português. Enfim, vamos ver se esse jogador evoluiu a ponto de, quem sabe, ser utilizado pelo Roger. Eu lembro do Matheus Dias como um cara que tinha muitas qualidades com a bola. A principal crítica que eu tinha ao jogador na época, que muitas pessoas tinham, era a intensidade. Era um jogador de uma passada larga, muito bom tecnicamente, um volante alto, mas que não era tão intenso, que não conseguia ter essa intensidade nos seus movimentos dentro do campo. Isso incomodava até o Kudê, de certa forma, que até deu chances para o Matheus Dias, mas numa função mais avançada. Então, Roger vai avaliar esse jogador a partir de julho e ele pode sim ficar no Internacional. Caso não permaneça, caso o Roger entenda que não tem como, aí o Inter vai em busca de um negócio para ele, ou em definitivo, ou um novo empréstimo, podendo também ser mais um time europeu na parada. E eu quero fechar esse conteúdo, pessoal, trazendo uma informação sobre Bernabei. E essa informação não é minha, é dos colegas da Rádio Gaúcha, que à tarde trouxeram a seguinte informação. O Bernabei acredita, e confidenciou isso a pessoas próximas, não sei se familiares, amigos, empresário ou até assessor, não sei qual é a pessoa, qual é a fonte da Rádio Gaúcha, nem quero saber, mas a informação que eles trazem é a seguinte. O Bernabei disse a essas pessoas mais próximas que em julho ele espera estar de volta, ou seja, já nas primeiras partidas desse retorno do Internacional, o Bernabei espera estar à disposição. E essa é uma grande notícia, porque vamos lá, se a gente projetava aqui, se o Inter projetava cerca de 2 a 3 meses, dependendo da gravidade da lesão, significa que ou o Bernabei voltava no início de agosto, final de julho, início de agosto, ou no mês de setembro, no caso mais grave. Mas o Bernabei, se ele confidenciou a pessoas próximas, bom, ele tem uma certa segurança de que vai se recuperar nesse tempo. Eu ainda tenho muita cautela, tá? Porque o jogador, ele pode achar que vai jogar amanhã. Não importa, se o departamento médico do Inter, se os médicos do Inter, se os profissionais contratados pelo Inter não entenderem que ele está pronto para jogar, ele não vai entrar em campo. Então, assim, eu tenho um pouco de cuidado com informações, principalmente de lesão, que vem dos próprios jogadores. Principalmente, logo cedo, assim, tem muita recuperação ainda pela frente. Eu lembro até que eu fiz já mais de uma vez, e é por isso que eu tenho esse pé atrás, uma pergunta para vários jogadores, pô, tu sentiu ali depois do jogo, tu acha que foi algo muito grave? E o jogador na zona mista dizia, não, foi só uma pancada, ou não, foi só um leve estiramento. Aí chegava no exame de imagem e o cara tava lá, pum, músculo rompido, grau 2, grau 3, problema grave no joelho. Então assim, o jogador ele é parâmetro até certo ponto, precisa também de uma avaliação médica, mas é um indício de uma boa notícia em relação ao lateral esquerdo do Internacional. Lembrando que o Colorado, pessoal, volta a jogar, se eu não me engano, no dia 12 de julho, tá? Se não é exatamente dia 12, é nessa faixa dos dias do mês de julho após a parada para o Super Mundial. Então, considerando
que o Bernabéu volte ainda em julho, ele vai pegar ali as primeiras partidas, quem sabe para o duelo contra o Fluminense, que acontece no final de julho, e para a partida contra o Flamengo, importante das oitavas da Libertadores, que acontece já em agosto. Então, boa notícia, quem sabe o Inter tendo o Bernabéu para esses confrontos mais que importantes pelas Copas. Olha aí o ao vivo, ó. Não é ao vivo, é gravado, mas na gravação a luz apagou e eu continuei o vídeo aqui. Valeu! Eu volto amanhã, pessoal, na quinta-feira para a gente atualizar mais do Internacional com informações de mercado e de tudo que acontece no Colorado. Lembrando que o Inter volta a treinar nesta quinta-feira no CT Parque Gigante. Valeu! Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Valeu e até mais!